Meu nome é Dina e eu sou professora de desempenho. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse padrão, que se repete aqui, cujo nome é PERC. Eu vou colocar o nome aqui na tela e também na descrição, para que vocês que estão se organizando em termos de lista, de padrões, possam registrar o nome de cada um. Para fazer isso, eu tenho aqui o meu tile de 9 por 9, de papel Canson desenho 200, que é aquele que tem uma textura e uma gramatura que facilitam o desenho. Prestem atenção para fazer o desenho do lado que tem a textura, porque isso valoriza e facilita o seu traço, tá? Eu vou utilizar uma caneta, essa daqui é a Unipin 01, um lápis preto e um esfuminho. Então, vamos começar. Com o lápis, eu vou fazer, e eu escolhi fazer no sentido diagonal, porque ele é maior, eu vou fazer, sem calcar demais o lápis, eu vou fazer um oval. Então, eu vou traçando aos pouquinhos. Vocês sabem que não existe certo e errado, e também nós não usamos borracha. Então, esse oval não precisa ficar perfeito, tá? Ele é assim, ele ficou assim. Até porque nós vamos desenhar em cima dele e você pode fazer um oval aproximado. Então, ele ficou assim. Feito isso, agora, com a caneta, eu vou fazer faixas que vão de um lado ao outro do oval, que são essas faixas aqui, ó, tá? Elas são cintas. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui, deixo um espaço entre o limite superior e faço a primeira cinta. Essa cinta, ela é sempre ligeiramente inclinada, então ela abraça o lápis no início e abraça no final. Depois eu vou fazer o outro lado dela, então ela parte do mesmo ponto, se afasta um pouco e no final ela se encontra. E ficou assim. Eu vou dar um espaço que não pode ser muito grande, porque eu não quero que as minhas pérolas, vamos chamar assim, fiquem muito grandes, muito exageradas. Porque se eu deixar muito espaço aqui, as minhas pérolas vão ficar muito grandes, eu não quero isso. Então, eu vou fazer a próxima faixa e ela é sempre ligeiramente inclinada. E vou descendo, vou fazendo as outras. Então, ela sai do ponto de origem, abraçando a linha lápis, chega ao destino, abraçando a linha lápis, e a mesma coisa faz a companheira dela, sendo que ela começa e termina no mesmo ponto, só que ela dá uma certa largura ao longo do caminho. Então, eu faço isto e faço isto. E agora mais uma. Notem que é um S ao contrário, essa linha que eu faço, tá? Então, por enquanto, o que eu tenho é isso aqui. Eu preciso começar mais ou menos no centro do ovo. Então, para facilitar, eu vou pegar o lápis e vou marcar uma linha que vai de cima até embaixo, delimitando o centro desse oval. Com isso feito, eu vou começar as minhas pérolas. Então, eu começo pela do meio. E partindo dessa, como se ela tivesse saindo de trás dela, então ela está semi-oculta, eu faço a próxima,
a próxima e assim por diante, respeitando o lápis que eu tenho embaixo, que faz com que essas pérolas vão diminuindo de tamanho. Então, ficou assim. E a mesma coisa pro outro lado. Feito isso, eu parto para próxima linha. E vou fazer a mesma coisa. Uma pérola oval e a partir dela as próximas. Acompanhando os limites que eu tenho do lápis, tanto de um lado como do outro. Cheguei aqui embaixo, eu faço uma pequenininha. Então, o que eu quero é dar uma ideia de que essas pérolas, elas dão a volta por trás do perk. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se você me achou só agora, eu peço que você se inscreva, e para se inscrever não precisa pagar nada, basta ter um e-mail do Gmail. Se inscreve, compartilhe, comente o meu vídeo, para que mais pessoas conheçam o Zentangle e se apaixonem pela técnica, assim como muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, em mais de 40 países, já fazem. Zentangle já existe em mais de 40 países, é muito popular. Mas aqui no Brasil, como eu sou a única professora e moro em São Paulo, o país é grande, a maioria das pessoas não conhece e não pode desfrutar dos benefícios da criação artística, que afinal traz tantas coisas boas pra gente, fala a verdade. Uma sensação gostosa, criar arte e ao mesmo tempo ter um tempinho para relaxar, para ficar com você mesma, para organizar seus pensamentos, é muito gostoso. Então tá aqui, por enquanto tá assim, agora eu vou fazer as duas próximas colunas, do mesmo jeito. Notem que as pérolas, elas só são desenhadas uma parte delas, porque a outra parte está escondida atrás da pérola anterior. Esse padrão, assim como todos os outros que eu desenho, podem e devem ser combinados entre si para criar trabalhos maiores, tá? Então, espero que você já tenha assistido os meus outros vídeos. Se não, corre lá e assiste. A partir do primeiro, que é onde eu explico a história da técnica, como ela foi criada, os princípios básicos, o passo a passo para atingir o relaxamento, tudo isso é importante. Então, tá aqui a estrutura do perk. Próximo passo aqui é preencher todos esses vãozinhos que ficaram nesses pontos, tanto na linha superior como na inferior dessas pérolas aqui. Então, eu vou começar. Essa primeira linha só tem a parte inferior. Então, eu venho e preencho com a caneta esses espacinhos da base.
Agora, na próxima linha, eu vou preencher tanto a parte superior como a inferior. Traços lentos, deliberados, pausados, além de trazer um resultado de relaxamento, fazem com que o seu desenho fique mais bonito, isso eu garanto. E ó, pode comentar o vídeo, eu respondo. Sempre que tem algum comentário, eu respondo, tá? Então, ele tá ficando assim. Então, tá aqui o perk. O próximo passo é sombrear. Antes disso, eu vou enfeitar um pouquinho mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aura em torno dele todo. Lembram-se que aura é uma linha paralela. Então, por causa disso, eu obedeço todos os contornos e faço ela bem próxima, para ficar mais delicadinha. Então, eu vou fazer essa aura em torno de todo ele, desse jeito aqui. Eu vou movimentando o papel sempre que necessário, porque isso facilita o meu traço. Eu não preciso ficar me fazendo malabarismo, virar o braço, nada disso. O que mexe aqui é o papel. Um dos motivos de você trabalhar com um tile desse tamanho é porque isso facilita também para movimentar o desenho. Notem que eu tô acompanhando todos os contornos que eu tenho. Isso é aura. E agora eu vou enfeitar aqui em volta com padrões que eu já ensinei em outros vídeos. Então, eu vou colocar aqui o sans serif, um de um lado e outro de outro. Se você não conhece o sans serif, vai lá e procura, assiste o vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Eu vou colocar na descrição do vídeo qual é o número do vídeo onde eu ensino o sans serif, tá? Ai, eu esqueci de uma outra coisa. Antes de terminar o perk, o que eu tenho que fazer aqui nas faixas, nessas faixas que eu desenhei inicialmente, eu vou fazer bolinhas. São bolinhas pequenininhas, eu passo a caneta várias vezes, dessa forma aqui. Ficaria certo sem isso? Ficaria certo, porque eu tô desenhando algo abstrato, então não existe certo e errado. Mas isso vai enriquecer ainda mais o seu desenho. Então, eu passo a caneta diversas vezes para valorizar ainda mais a minha miçanguinha, a minha bolinha.
Ele tá ficando assim, tá? Então, estão aqui as miçanguinhas colocadas ao longo dessas faixas ou dessas cintas. E agora vamos continuar enfeitando o entorno do nosso desenho. Então, aqui eu coloquei um sans serif, aqui eu vou colocar outro. Notem que não precisa ser do mesmo tamanho, os dois do mesmo tamanho, pelo contrário, a gente gosta, a gente valoriza coisas que não são totalmente simétricas, tá? São desenhos abstratos, então eles não precisam ser simétricos. Aqui eu vou completar com linhas paralelas esse espaço. E eu vou criando e vou inventando com base nos padrões que eu tenho, eu vou distribuindo esses padrões ao longo do desenho. Aqui, como eu tenho esse espaço, eu vou colocar tipple. Tipple são aquelas bolinhas, uma bem encostadinha na outra, que aparecem por inteiro, nunca pela metade. E eu procuro não deixar nenhum espaço vazio. O tamanho dele é variado. Tá? Eu vou preencher essa bolinha inicial. E aqui eu vou colocar um pouquinho de printan. A diferença desse printan é que em vez de fechar totalmente, eu dou uma quebradinha na linha, estão vendo aqui? É como se tivesse uma pequena falha. Ou uma luz batendo naquela direção. Sempre que eu faço isso, eu procuro colocar essa falha em todos eles na mesma direção, no mesmo lugar. Então, aqui é às 6 horas, tá? Se você pensar no relógio. Porque aí você dá a exata sensação de que tá batendo um raio de luz. Então, eu faço e não completo a voltinha do caracol. Eu não completo, eu deixo ela aberta. Tá vendo aqui? Então, aqui eu tenho 4. Para quem me acompanha, eu já falei várias vezes que a gente procura fazer, sempre que possível, número ímpar. Então, eu vou fazer mais um. E a mesma coisa é válido pro sans serif. Eu tenho 2. Eu vou fazer mais um, só que eu vou fazer ele virado para cá. E vou fazer mais curtinho. Porque, afinal, o desenho é meu. E eu decido como eu quero fazer. Os padrões estão aí para me ajudar, para me guiar. E vamos reconhecer que eles são todos padrões muito lindos, né? Eles são criados por professoras do mundo todo e também pelos criadores da técnica, Rick Roberts e Maria Thomas. E tá aqui o perk. O próximo passo é sombrear esse trabalho. Nesse aqui, eu sombreei a base, tá vendo? A base das minhas
pérolas. Todas as linhas foi a base. E aqui eu sombreei o topo. Então, você pode escolher, você pode tanto fazer a parte de cima como a parte de baixo. Aliás, esse trabalho aqui, ele tá feito num papel de cor que a gente chama Renaissance, que é esse bege mais escuro, com uma caneta Pigma Micron marrom 01, e o sombreado eu fiz com lápis de cor marrom, tá? Então, se você quiser e puder experimentar. Fora isso, eu coloquei um pouco de lápis de pastel branco para iluminar esse outro lado aqui, tá? Então, aqui eu vou escolher fazer na base. Então, eu faço com o lápis deitado, dessa forma aqui. Eu não estendo muito, eu não levanto muito o meu lápis. Por quê? Porque o esfuminho se encarrega de movimentar essa grafite. E como eu quero uma parte dessas pérolas sem a sombra, ou seja, bem clarinhas, então eu não posso exagerar na grafite. Feito isso, eu pego o esfuminho, eu vou virar o tile, porque a parte mais escura sempre fica virada para ponta do esfuminho. E espalho. Agora, eu vou colocar um pouco de sombra no entorno. A sombra vai deixar o meu desenho mais bonito, mais interessante. Também é pouquinho, tá? Esse contraste do claro, escuro, é muito bonito. E tá aqui mais um trabalho de desempenho que eu espero que vocês tenham gostado de assistir, que reproduzam esse trabalho e todos os outros dos meus vídeos. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo.